Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina desta semana. Ainda estamos estudando o livro de Hebreus, o sermão, a carta de Paulo aos Hebreus, aos cristãos convertidos ali do judaísmo. E estamos na lição número 9, Jesus, o sacrifício perfeito. Nessa semana nós meditamos, analisamos, estudamos Cristo como o sacrifício prefigurado por aqueles sacrifícios que eram realizados no santuário de Israel, no antigo santuário. O verso principal da lição, Hebreus capítulo 10, 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Paulo enfatiza a questão da única oferta, um sacrifício todo suficiente, porque diferentemente dos sacrifícios do antigo santuário que eram feitos constantemente, e mesmo dos sacerdotes que representavam Jesus como sacerdote verdadeiro, como eram seres humanos, naturalmente que envelheciam, morriam, e aí seus descendentes assumiam o ofício sacerdotal, Jesus, obviamente que não está limitado por essas coisas. Então ele é o sacrifício perfeito, todo suficiente e único. Morreu uma vez por todas pelos pecadores. A lição de sábado começa dizendo assim que a ideia de que um homem considerado culpado e executado na cruz fosse adorado como Deus era uma ofensa às pessoas da antiguidade. A referência escassa à cruz na literatura romana mostra a aversão a esse pensamento. A lei dos judeus declarava que o homem que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus, como diz lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Então, de fato, levou algum tempo para que a cruz fosse finalmente adotada pelos cristãos como um símbolo de vitória, um símbolo, inclusive, honroso, porque foi numa cruz que o nosso Salvador morreu. Mas de início não era assim. Era realmente um símbolo de vergonha, de escárnio, e de fato Jesus, ao assumir os pecados da humanidade, ele se torna realmente objeto da maldição de Deus, digamos assim, como diz em Deuteronômio. Hoje, o símbolo da cruz realmente é honroso porque nos lembra daquilo que Jesus fez por nós. Por que os sacrifícios eram necessários? Lição de domingo. Eu vou ler só um trecho final aqui que diz: o Filho de Deus se ofereceu como substituto. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber a promessa da herança eterna, como diz Hebreus 9 e Romanos 3. Isto é, ele defenderia a santidade da sua lei e ao mesmo tempo salvaria os que a violassem. Aí é que está a missão de Cristo. Ele mostrou como o segundo Adão, ele, moralmente perfeito, obedeceu perfeitamente à lei de Deus, ele atendeu aos reclamos da lei de Deus, ao mesmo tempo que salvou aqueles que a transgrediram, os seres humanos pecadores. Por que sacrifícios eram necessários? Já é um assunto bem conhecido, né? Especialmente pelos adventistas que estudam bastante o tema do santuário, está ligado inclusive com a origem do nosso movimento, da nossa igreja, o estudo Daniel, em relação com Levítico 16, por exemplo, e Hebreus também, o santuário. Era necessário para prefigurar aquilo que Jesus faria no futuro. É como se fosse a cruz antes da cruz. Por meio dos rituais do santuário, o povo hebreu, durante as peregrinações numa tenda, né, que era um santuário móvel, depois quando se estabelecem lá em Jerusalém, em Israel, em Jerusalém é construído o templo por Salomão, e no tempo de Cristo então era um templo já que havia sido destruído, depois reformado, reconstruído, o templo de Herodes. Então nesse local eles realizavam ali os rituais, eram feitos sacrifícios que apontavam para Jesus Cristo. Os cordeiros apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista identificou Jesus lá em João capítulo 1, verso 29. Segunda-feira, diversos tipos de sacrifícios. Interessante, a lição nos faz lembrar de que não era apenas o sacrifício de cordeiros ou de novilhos que eram realizados ali no santuário, né, no altar de holocaustos. Havia também, claro, o holocausto, né, o sacrifício principal, diário, toda manhã e à tarde, um cordeiro era sacrificado, obviamente representava Jesus, que se deu na cruz, derramou seu sangue, se entregou como ovelha muda, levado ao matadouro, como diz Isaías 53. Então, o holocausto de animais claramente representava o holocausto de Cristo.
Tanto é que esses animaizinhos tinham que ser perfeitos, não podiam ter defeitos, porque Jesus, nosso Salvador, é perfeito, nunca pecou. Mas também havia a oferta de cereais, que apontava também para o pão da vida, que é Jesus Cristo. Então eles ofereciam ali também trigo, cevada, oferta de cereais. A oferta de sacrifícios pacíficos, né? O sacrifício que nos proporciona a paz. Então os sacrifícios pacíficos também falam de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Havia também a oferta pelo pecado. Cada pessoa, quando cometia um pecado, né, a oferta pela purificação, também de purificação, ela levava então suas ofertas lá e ela saía, voltava para casa perdoada. A oferta pela culpa, responsabilidade de reparar ou restituir. Interessante essa oferta aqui, né? Ela proporcionava perdão nos casos em que a reparação ou restituição era possível. O perdão de Deus não nos livra da responsabilidade de reparar ou restituir sempre que possível a quem prejudicamos. Então, se você foi perdoado por Deus de um pecado cometido contra alguém e você pode fazer uma reparação, você pode ir lá pedir perdão à pessoa também, ou devolver aquilo que foi tomado. Lembra de Zaqueu? Então, a oferta aqui identificada como oferta pela culpa ou de reparação, ela apontava também para essa necessidade. Deus perdoa, mas se eu puder reparar o erro, o pecado, o mal cometido, isso deve ser feito. E a lição termina assim, a de segunda. Os sacrifícios do santuário nos ensinam que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto. Também precisamos alimentar-nos. Aí tem essas ofertas, né, de alimentos. Alimentar-nos dele, compartilhar seus benefícios com outros. Havia ofertas ali que eram quase que uma festa, né, uma pequena festa, em que você compartilhava suas bênçãos com outras pessoas e reparar a quem prejudicávamos. Então, o próprio ritual de ofertas no santuário, que não eram só, repito, né, os holocaustos, falam também, essas ofertas falam de uma relação que vai além de crer que o Cordeiro perdoa. Ela fala também de nós nos alimentarmos do Cordeiro, de nós compartilharmos o Cordeiro e repararmos os erros cometidos tanto quanto possível. Então esse alimentar-se do Cordeiro é manter comunhão com Jesus, que é o pão da vida. É todos os dias alimentar a experiência da salvação. Eu estou salvo hoje, mas eu preciso manter a minha experiência, porque aquela máxima que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, ela é falsa. Ela não existe, biblicamente falando. Nós precisamos, como a parábola da videira contada por Jesus em João 15, nós precisamos estar o tempo todo conectados com Cristo para manter essa experiência de salvação até o dia da salvação definitiva, quando Cristo voltar e formos então glorificados. Terça-feira, o sacrifício perfeito de Jesus. E aqui eu quero ler com você, se você tem a sua Bíblia aí, eu quero convidá-lo a abrir comigo em Hebreus, capítulo 7, no verso 27. Hebreus, capítulo 7, 27. O capítulo 10, verso 10 diz que Jesus morreu uma vez por todas, por nós, então é um sacrifício definitivo. Mas eu quero ler aqui com você Hebreus 7, 27, que diz assim. Eu vou ler o 26 também. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Note, os sacerdotes humanos eram uma pálida representação do que Jesus é e fez e tem feito por nós. Jesus, para começar, nasceu sem pecado. Portanto, ele é único, ele é o incomparável Redentor. Jesus viveu sem pecado. Não há um ser humano neste planeta, entre todos os que nasceram aqui, depois do pecado, que possa dizer de si mesmo que nunca pecou e que não precisava, portanto, de um Redentor. Na verdade, um bebezinho recém-nascido, ainda que não tenha cometido atos pecaminosos, também precisaria de um Redentor, porque nasce já em pecado, com uma natureza pecaminosa herdada de seus pais pecadores. Então todo ser humano neste planeta, depois do pecado, carece de um Redentor, e esse Redentor é Jesus. Então ele foi santo, inculpável, sem mácula,
separado dos pecadores. Veja, nenhum ser humano poderia ser identificado dessa forma aqui. E por isso mesmo, ele pode ser, e de fato é, o nosso Redentor, o nosso Salvador, porque ele nos oferece seus méritos, coisa que não temos, e toma sobre si, a expressão hebraica é carrega, né? Depois nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o bode Azazel, que carregou também alguma coisa ali. Ele carrega sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. É uma troca, é uma substituição. Jesus nos dá a sua coroa de ouro, que ele merecia, por ser o rei do universo e por ser perfeito, e toma sobre sua fronte a coroa de espinhos, que nos pertencia, por sermos então os pecadores aqui na história, né? Muito bem, ele morre uma vez por todas, o seu sacrifício foi suficiente, foi aceito pelo Pai, porque ele é perfeito, porque ele tem mérito, e assim nós temos a esperança da salvação. A cruz e o custo do perdão. Na pergunta 4, a leitura era de Hebreus capítulo 9, 22 a 28, e aqui essa lição de quarta-feira nos faz pensar, nos faz analisar e lembrar do Yom Kippur. Naquele dia, você deve se recordar quando você estudou sobre o ritual do santuário, simbolicamente os pecados que eram perdoados, e aqui também é importante destacar um detalhe, né, que uma coisa é aquilo que o pecador fazia, participava ali no santuário e que resolvia o problema dele, ou seja, ele levava a sua oferta, ela era sacrificada, o sangue, nesse momento então o pecador saía perdoado, ele podia voltar para sua casa feliz, tranquilo, porque ele havia sido perdoado de seus pecados, mas o ritual continuava. O sacerdote colhia o sangue da vítima, do cordeiro, do animalzinho sacrificado, levava esse sangue para dentro do santuário, então simbolicamente o pecado era transferido do pecador para o animal, do animal pelo sangue para o santuário. O sacerdote então ele manchava com o dedo as pontas do altar de incenso, então esse pecado ficava ali todo um ano litúrgico, manchando o santuário, registrado ali. E interessante que há uma correspondência também nisso, né? Porque todo o santuário, todo o ritual da terra era feito com base naquilo que Moisés recebeu de orientação de Deus lá no monte. O próprio santuário foi feito com base no modelo que refletia o santuário celestial. Então, aquilo que era feito na terra, de alguma forma, foi feito também na realidade celestial. Então, é dito na Bíblia que há registros no céu, livros de registros de pecados. Então, de alguma forma, nossos pecados, quando confessados e perdoados, também continuam manchando o santuário celestial. E é por isso que o Yom Kippur realizado na terra era um símbolo do verdadeiro Yom Kippur, ou seja, o juízo que é realizado no santuário celestial também. Na terra, voltando ao ritual do santuário antigo, uma vez por ano, então o sumo sacerdote entrava no santuário. Primeiro, ele oferecia um sacrifício por si mesmo, porque ele era um ser humano, ele não era Jesus, então ele precisava também ter seus pecados perdoados. Então ele passava a desempenhar um papel que cabe a Jesus. Ele entrava no santuário, então no Santíssimo ele passava os dois véus, né? A primeira entrada, a primeira cortina que separa o pátio ali do lugar santo, e depois a segunda cortina, ou segundo véu, como veremos na semana que vem, ele separa o santo do santíssimo, e no santíssimo tinha lá a Arca da Aliança, que representa o trono de Deus, dentro dela os 10 mandamentos. O sumo sacerdote entrava ali, e então aquele serviço que era realizado naquele dia do Yom Kippur, ou dia do juízo, representava então a purificação do santuário. Tanto é que quando o sacerdote terminava esse serviço, ele saía do santuário, abençoava o povo, isso representa claramente a volta de Jesus, e então entrava em cena um outro momento importante desse ritual. Eles separavam dois bodes, ali tiravam a sorte para ver qual deles seria o bode para o Senhor e qual seria o bode Azazel. O bode para o Senhor era sacrificado, então o seu sangue ele era derramado, ele redimia. O bode Azazel não era morto, não tinha o sangue derramado, portanto não havia remissão de pecados naquele bode. Ele era levado para o deserto e ali ficava então para morrer sozinho, né? Ele tanto representava Satanás que o nome Azazel é o nome de um demônio na Bíblia, né? E a pessoa que voltava
dessa missão em glória de levar Azazel para o deserto, tinha que se purificar depois, porque realmente, de alguma forma, ela havia sido contaminada. Veja como o ritual do santuário é tão perfeito que representava até aquilo que vai acontecer após, né, durante o milênio, quando Satanás, o verdadeiro Azazel, será então exilado no deserto chamado Terra e depois será destruído. Então esse bode Azazel, que não derramava sangue por ninguém e não redimia ninguém, ele leva a culpa sobre si mesmo. É como ele representa Satanás, que vai carregar a culpa das pessoas, não no sentido redentor, mas porque ele foi culpado de levá-las a cair ao pecado. Então aquela culpa da qual as pessoas não se arrependeram, elas vão ter que dar conta disso e vão pagar por isso, né, com a vida, se não abandonarem o pecado e não aceitarem a graça. Mas quando você pede perdão para Deus, a sua parte na culpa ela é perdoada, mas há também a parte de Satanás que levou você, que incitou você, que motivou você ao pecado. Então esse bode Azazel representava Satanás em sua sanha de levar as pessoas ao pecado. Então a lição de quinta-feira, ela relembra, né, todo esse ritual e nos faz pensar então no Yom Kippur e no fato de que no santuário celestial está acontecendo também o verdadeiro Yom Kippur. Durante o Yom Kippur as pessoas tinham que ficar com a alma, como diz a Bíblia, né, afligireis as vossas almas, ou seja, é um estado de contrição, de arrependimento, de análise de coração, de consciência. Se estamos vivendo desde 1844, e aqui eu não tenho tempo de explicar detalhadamente esse assunto também, nem a lição entra nisso, né? Mas se estamos vivendo desde 1844 o verdadeiro Yom Kippur, como deve ser a nossa condição espiritual? Nos preparando para a volta de Jesus, para aquele momento que o sumo sacerdote sai do santuário e abençoa o povo, no nosso caso, nos abençoa, nos levando para o céu, para a festa dos tabernáculos. Temos que estar também reverentes diante de Deus. Temos que estar também com o nosso coração contrito, preparado, humilde, em estado de santidade perante Deus. Quinta-feira, então, encerrando a lição da semana, eu vou ler só aqui um trecho do livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, com o qual a lição de quinta-feira é encerrada, que diz assim: o homem não pode por si mesmo defender-se dessas acusações de Satanás contra os pecadores, né? Em suas vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa, ei-lo perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta um eficaz rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, confiaram a ele a guarda de sua vida. Defende-lhes a causa e derrota seu acusador com os poderosos argumentos do Calvário. Sua perfeita obediência à lei de Deus, Jesus sim obedeceu perfeitamente à lei de Deus, como Adão podia obedecer quando no seu estado ainda antes do pecado. Então Jesus, com a sua obediência perfeita à lei de Deus, mesmo até a morte de cruz, conferiu-lhe todo o poder no céu e na terra. E ele pleiteia de seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Nós somos culpados, Jesus não. Mas, conquanto devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, nós nascemos nesse estado, Jesus não, repito, devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Louvado seja Deus por isso. Quando Deus olha para nós, pecadores arrependidos, sabe o que ele vê? Ele vê Jesus. Ele vê aquele que nos cobriu com a sua justiça. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós, porque Satanás tem razão. Nós somos pecadores, nós somos realmente tudo aquilo de que somos acusados. Não temos como contestar isso. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos fundamentados não em nossos méritos, mas nos dele. Portanto, e que grande final esse aqui da lição, né? Portanto, se você se arrependeu de seus pecados, se você pediu perdão para Deus, se você foi restaurado por Jesus, você pode ter confiança no juízo. Você pode ter certeza que lá no santuário celestial há um ser divino humano que oferece seus méritos, sua justiça, que cobrem a sua indignidade. Ele não só salva você, mas ele também santifica você
e um dia vai redimir você eternamente. Sejamos gratos a Deus pela obra de Cristo, porque Ele prestou obediência perfeita, porque Ele é o nosso único e suficiente mediador perfeito e oferece seus méritos em troca de nossa culpa. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição. Obrigado pela obra maravilhosa de Cristo, porque Ele nos redimiu na cruz e hoje intercede por nós no santuário celestial. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar esse tempo de graça. Estamos vivendo ainda no Yom Kippur verdadeiro. Em breve isso terá fim. Jesus voltará para buscar aqueles que foram redimidos, que aceitaram o seu plano. E nós te pedimos, Senhor, que durante esse tempo possamos estar reverentes, nos santificando em Cristo e preparados para a volta dele. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.